Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática, então peguem a apostila, abram na página 205, atividade 2. Pessoal, retomando um pouquinho, na aula anterior, estudamos a estratégia para construir a tabuada do 2. Hoje iremos explorar as regularidades na tabuada do 3. Então, vamos começar? Complete a tabela com o produto de cada uma das multiplicações. Use a estratégia que quiser. Então, temos a tabuada do 3. O 3 é um número ímpar. Então, temos lá 1 vezes 3. A nossa primeira multiplicação, temos fatores e vamos ter um produto. Então, 1 vezes 3, o 1 e o 3 são fatores. Esses fatores estão multiplicando e ele vai dar resultado no produto. Então, fatores é a nossa multiplicação, resultado é o produto. Então, quando temos como exemplo o segundo, 2 vezes 3. A multiplicação nada mais é que a soma das parcelas. Então, 2 vezes o 3. Então, tá pedindo para você somar o 3 2 vezes. Então, 2 vezes 3. Então, temos que fazer 3 mais 3. Então, 3 mais 3 é 6. Então, multiplicação é a soma das parcelas. Então, na nossa multiplicação, temos fatores. Precisamos de quantos fatores? 2. Porque senão, não temos a multiplicação. Então, qual é o meu fator? Aqui na minha multiplicação, na primeira, é 1 vezes o 3. O resultado é o produto. Então, temos uma tabela da tabuada do 3. O 3 é um número ímpar. Será que todos os produtos vai se resultar em números ímpares? Ou também iremos ter números pares? Então, resolvam e vamos ver o que vai resultar. Olha lá, atividade 2 agora. Observe a tabela para descobrir as regularidades na tabuada do 3. Letra A. Os produtos. O que são os produtos? É o resultado da nossa multiplicação. Os produtos são números pares ou ímpares? Então, o que seriam esses números pares ou ímpares? O resultado. Por exemplo, 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Ele é um número par ou ímpar? É ímpar. 2 vezes 3. Qual é o valor da multiplicação? Qual que é o nosso produto de 2 vezes 3? É 6. O 6 é um número par ou ímpar? B. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? Sempre falo na sala, no comecinho do ano, eu expliquei o que é linha e o que são as colunas. Eu sempre falo para vocês lembrarem da linha do caderno. A linha do caderno são horizontal. Lembra que estudamos do horizonte? Então, linha, lembramos da linha do caderno. E o que sobrou? As colunas. Então, temos as colunas. Quantas colunas temos? 3. Observe os produtos em cada coluna. Então, preciso observar 3 colunas. Qual é a regularidade existente? O que vocês conseguem perceber que acontece nessas 3 colunas?
com o resultado? Ele está aumentando em quanto? Vocês podem colocar também. E uma coisa muito interessante que vocês podem colocar e acrescentar na questão B. O final do meu produto sempre termina em que número? Uma dica, tá? Letra C. Observe os produtos de cada linha, lembrando linha de caderno, horizonte, horizontal. Qual é a regularidade existente? Então, ele quer saber o que está acontecendo nas linhas. Se está aumentando, se está diminuindo, aumentando em que valor? Então, precisamos analisar a linha. A nossa linha, por exemplo, posso pegar a primeira linha, 1 vezes 3, coloquem o produto. Vou multiplicar os fatores. 11 vezes 3, vou colocar o produto. 21 vezes 3, coloquem o produto. E vou analisar o que está acontecendo. Está aumentando em quanto? Aumenta de que forma ou diminui? Na letra D, há uma regularidade nos algarismos das unidades desses produtos? Então, qual algarismo que eu vou olhar das unidades? O que essa pergunta quer dizer? Eu tenho os produtos, que seriam os resultados da minha tabela, e eu preciso analisar apenas as unidades. Qual é a minha regularidade? Então, eu tenho produto que tem unidade e tem dezena. Qual algarismo que eu vou olhar? Apenas a unidade de todos, independente se esse número tem dezena. Então, eu vou analisar unidade de todos os resultados, ok? Mesmo se ele tem dezena, eu vou olhar também, mas apenas o meu foco, apenas nas unidades. Existe uma regularidade? O que seria essa regularidade? Lembra das outras aulas que tivemos? O cubo, lembra que tinha uma sequência? Um cubo, depois 2, depois 3, e voltava a se repetir com 1 novamente? Então, as minhas unidades, ela está se repetindo em algum lugar? Qual é a minha sequência das minhas unidades? Então, vou olhar a unidade de todos os produtos, tá? Independente se ele tem dezena ou não, vou olhar mesmo assim. Vou olhar apenas as unidades. Se ele é um número 12, 4 vezes 3 é 12. Vou olhar o 12? Sim, mas apenas a unidade. Qual que é a minha unidade do número 12? É o número 2. Então, vou olhar todos os números dos meus produtos, a unidade, e vou ver se ele tem uma regularidade. Letra E. Você observou alguma outra regularidade nessa tabela? Então, eu vou analisar a minha tabela por inteiro. Será que eu tenho alguma regularidade que teve perguntas que não contemplou? E aí? Será que tem alguma coisa que eu ainda não respondi? Que eu analisei com os produtos, que eu analisei esses produtos, mas tem alguma coisa que eu ainda não anotei. O que seria isso? Então, agora vamos na página 206. Na atividade 3, temos a primeira pergunta. Vamos explorar as regularidades na tabuada do 5. Complete a tabela com o produto de cada uma das multiplicações. Use a estratégia que quiser.
Então, na página 205, fizemos a multiplicação da tabuada do 3. Agora, vamos fazer a multiplicação da tabuada do 5. Então, também temos fatores. 1 vezes 5 são fatores. O resultado será o produto. O 5, ele é um número ímpar. A mesma pergunta, os produtos da letra A. Os produtos são números pares ou ímpares? Então, os números que vamos ter lá no produto, que seria o resultado das multiplicações, são todos pares ou são ímpares? B. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? Então, lembrando que eu tenho 3 colunas, certo? Primeira coluna, que as multiplicações é de 1 vezes 5 até 10 vezes 5, termina. A minha outra coluna, 11 vezes 5, vai terminar em 20 vezes 5. 21 vezes 5 termina em 30 vezes 5. Então, eu tenho uma regularidade. A letra B. Observe os produtos em cada coluna. Então, eu vou analisar a minha coluna, as 3 colunas que eu tenho. Qual que é a regularidade existente? Ele está aumentando? Se ele está aumentando em quanto? Qual que é a quantidade que ele está aumentando? E ao terminar esses números, eles terminam em que número? Quais são as minhas unidades? Como ele finaliza esse número? Eu preciso analisar de um todo. C. Observe os produtos de cada linha. Qual é a regularidade existente? Então, eu volto na minha linha de caderno. 1 vezes 5, 11 vezes 5, 21 vezes 5. Qual que é a minha regularidade? O que eu consigo perceber nessa linha? Ela aumenta? Como que ela está aumentando? Os produtos, como é esse produto? D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades desses produtos. Então, eu preciso analisar as unidades. Tem uma regularidade igual lá na página 205. Esses meus resultados, que são os produtos, vou analisar apenas as unidades. Por exemplo, 4 vezes 5 é 20. Vou analisar o número 20. Só que eu preciso olhar apenas a unidade do número 20. A unidade do número 20 é o 0, ok? E. Você observou alguma outra regularidade dessa tabuada? Qual é a outra regularidade que não foi perguntado? Vocês conseguem perceber alguma coisa nos produtos, certo? Então, tentem resolver, que eu volto com uma correção, tá bom? Então, para a tarefa, ficou atividade 2 e atividade 3 da página 209. Então, olha que bacana! Complete as igualdades escrevendo 2 multiplicações possíveis para cada item. Então, quando estávamos fazendo 1 vezes 3 ou 3 vezes 1, independente da ordem do fator, o resultado sempre é o mesmo. O que quer dizer isso? Olha só na letra A. 2 vezes 3. Ele é a mesma coisa se eu perguntar 3 vezes 2. Percebem que eu perguntei com os fatores invertidos?
O que seriam esses fatores invertidos? Mudei a ordem. Em vez de colocar o 2 primeiro, eu coloquei o 3 primeiro. Então, ó, o 2 agora, ele tá lá olha lá a flechinha, para depois. Então, o 3 eu repeti, que era o segundo fator, repeti ele, coloquei ele em primeiro, e depois eu coloquei o 2 lá. Então, a ordem dos fatores, ele não muda, ele não altera o resultado. Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa se eu perguntar para você qual que é o valor de 3 vezes 2. Então, ele não muda o valor, só está mudando a ordem dos fatores. Então, eu coloquei a flechinha para vocês perceberem a ordem. Então, agora, o 3 é o primeiro fator, o 2 será o segundo fator, que é igual. Então, essas são as duas maneiras que eu posso perguntar. E agora eu preciso colocar o resultado. Por quê? 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 2 também é 6. Agora, eu finalizo com o resultado. 3 vezes 2, 6. É o resultado, que seria o quê? O produto. Então, agora vocês têm a letra B, C, D e E para fazer, tá bom? Então, até a letra C, ele é igual. A letra D, eu tenho 6 vezes 3. Percebam que o 6 já está colocado. Então, está faltando qual número? Qual fator está faltando? O 3. Então, 3 vezes 6. E agora coloco o resultado. Atividade 3. Olha só. Na leitura dos minutos no relógio analógico, utilizamos a tabuada dos 5. Lembra dos intervalos? Isto é, contamos de 5 em 5. Complete a sequência da tabuada dos 5. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Vão completar. Letra B. Se você continuasse escrevendo os produtos da tabuada dos 5, o número 70 estaria nessa tabuada? Se eu continuasse, 35, 40, 45, 50, 55, 60, o número 70 é um número possível de estar na tabuada dos 5? Por quê? Por que o 70 é um número possível? O que acontece com esse algarismo? A unidade, com a dezena, tem a ver alguma coisa? Então, agora, pessoal, dá stop no vídeo que eu vou voltar com a correção das atividades da tabuada, tá bom? Então, agora, vamos fazer a correção das páginas 205 e 206. Começando com a página 205, atividade 2. 1. Vamos explorar as regularidades da tabuada do 3. Complete a tabela com o produto de cada uma das multiplicações. Use a estratégia que quiser. Então, eu vou fazer a leitura das multiplicações e vocês aí em casa vão conferindo se o resultado está certo. Tudo bem? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. Então, essa foi a leitura da minha primeira coluna. Vou para a segunda coluna. 11 vezes 3, 33. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 3, 39. 14 vezes 3, 42. 15 vezes 3, 45. 16 vezes 3, 48. 17 vezes 3, 51. 18 vezes 3, 54.
19 vezes 3, 57. 20 vezes 3, 60. Foi a leitura da segunda coluna. Agora, vou fazer a leitura da terceira coluna. Começando com 21 vezes 3, 63. 22 vezes 3, 66. 23 vezes 3, 69. 24 vezes 3, 72. 25 vezes 3, 75. 26 vezes 3, 78. 27 vezes 3, 81. 28 vezes 3, 84. 29 vezes 3, 87. 30 vezes 3, 90. Finalizamos a leitura da terceira coluna. 2. Observe a tabela para descobrir as regularidades na tabuada do 3. Vamos começar com a letra A. Os produtos, então, o produto é o resultado da multiplicação dos fatores. Então, eu multiplico o fator 1 com o fator 2 e eu obtenho o produto. Os produtos são números pares ou ímpares? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou analisar minha primeira coluna. Eu tenho o número 3. O 3 seria o quê? Par ou ímpar? É um ímpar. 6 é par. 9 é o ímpar. E o 12? O 12, pessoal. O 12, eu tenho o 1 e o 2. O 1 é ímpar. O 2 é par. E agora? Então, prestando muita atenção, eu tenho o número 12. Então, eu sempre vou olhar a unidade. O 2 é a minha unidade, o 1 é a minha dezena. Então, as minhas unidades. Então, se a unidade termina em 0, 2, 4, 6, 8, é um número par. Então, tanto na primeira coluna, na segunda ou na terceira, são números pares e números ímpares. Então, coloca ímpares e pares, ou vice-versa. Letra B. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? Então, vou mostrando passo a passo. Então, ele aumentando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15. Percebemos que ele sempre aumenta de 3 em 3. Por quê? 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3 é 12. Então, 3 mais 3, tenho 3. 4, 5, 6. Agora mais 3. 7, 8, 9. Então, sempre vai aumentando em 3 em 3. Vamos voltar lá. Há a mesma sequência de algarismos finais. Lembra que eu falei sobre os algarismos, sobre a unidade, a dezena? Então, o que seria isso? Quando eu olho lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, analisando bem, olha como a pergunta tá. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? Quando falamos dos algarismos finais 3, 6, 9, 12, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Então, por que isso é uma regularidade? Ele começa a repetir? Porque se é uma regularidade, ele precisa ter uma sequência. Então, vamos analisar se ele começa a repetir. 3, 6, 9, unidade. 2, 5, 8, 1,
470. Essa sequência é por coluna? O que vocês acham? Sim, né, pessoal? Então, essa minha sequência dos algarismos das unidades, ela tem uma sequência de repetição. Então, ela vai do 3 até o 0. Então, ela começa a se repetir na próxima coluna lá, ó. 3, 6 na segunda coluna e também na terceira coluna. Então, sempre as unidades, ela tem que se repetir, tanto na primeira coluna, na segunda e na terceira. As unidades. Então, agora, na letra C. Observe os produtos de cada linha. Então, estávamos olhando muito a coluna. Agora, eu vou olhar as linhas. Qual é a regularidade existente? Então, aumentando em 30 em 30, letra C. Linha 1 vezes 3, 3. 11 vezes 3, 33. 21 vezes 3, 63. 3 vai para o 33. Quanto aumentou? Aumentou 30. Olha agora, 33 para o 63. Aumentou quanto? 30 também. Então, essa linha, ela está aumentando em quanto? Em 30 em 30. Certo, pessoal? Agora, tem mais uma coisa. Olha só. 1 vezes 3, 11 vezes 3. O que está acontecendo aí com esse fator? O segundo fator, ele repete, ok? Então, o segundo fator seria o 3. Mas, se ele está aumentando em 10, quer dizer o quê? Que o fator primeiro, o primeiro fator, ele está aumentando o quê? Em 10, não seria isso? Então, ó, do 1 para o 11 foram 10. Do 11 para o 21, aumentou 10. Então, o meu primeiro fator, ele está aumentando quanto? Uma dezena. Se ele está aumentando uma dezena, logicamente, o produto ele irá mudar. Então, se eu faço 10 vezes 3 dá 30. É isso que está acontecendo, tudo bem? Então, a primeira linha é 3, 33 e 63. Ele está aumentando em quanto? Em 30 em 30, tá bom? E o primeiro fator, ele está aumentando também, de 10 em 10. Agora, letra D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades desses produtos, que colocamos, lembra? Na letra B. Então, ela tem uma sequência que está se repetindo nas unidades. Então, a minha unidade, ela sempre está se repetindo a partir de algum momento. Então, ela começa do 3 e vai até o 0, tudo bem? E na segunda coluna começa a mesma coisa com as unidades. Olha só, 3 ao 30. Mas eu preciso analisar a unidade. Então, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. A segunda coluna é a mesma coisa. Tem 3 aqui? 3 ali também, na unidade. Tem o 6 aqui? Tem o 6 também lá na segunda coluna. Então, sempre analisando unidade. Retomando que os produtos que estão aqui não tem nenhum algarismo que tenha centena. Então, tem unidade, dezena.
Na letra E, olha só, você observou alguma outra regularidade nessa tabuada? Então, olha só, falando sempre da unidade, dezena e centena, percebemos aqui na tabuada do 3 que ele não tem o quê? A centena. Mas até aí tudo bem. Vocês analisaram que a partir do 9, o restante dos produtos, todos têm dezena e tem a unidade? Então, apenas o 3, o 6 e o 9 da primeira coluna, ele tem apenas um algarismo. A partir da multiplicação, 4 vezes 3, que é 12. Então, a partir desse produto, todos os números têm 2 algarismos, ok? Então, agora, página 206. Na página 206, temos as regularidades na tabuada do 5. Então, a tia vai fazendo a leitura e vocês vão conferindo se acertaram, tá bom? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. 10 vezes 5, 50. Segunda coluna. 11 vezes 5, 55. 12 vezes 5, 60. 13 vezes 5, 65. 14 vezes 5, 70. 15 vezes 5, 75. 16 vezes 5, 80. 17 vezes 5, 85. 18 vezes 5, 90. 19 vezes 5, 95. 20 vezes 5, 100. Terceira coluna. 21 vezes 5, 105. 22 vezes 5, 110. 23 vezes 5, 115. 24 vezes 5, 120. 25 vezes 5, 125. 26 vezes 5, 130. 27 vezes 5, 135. 27 vezes 5, 135, desculpa. 28 vezes 5, 140. 29 vezes 5, 145. E 30 vezes 5, 150. Finalizamos. Olha a pergunta. Letra A. Os produtos são números pares ou ímpares? Então, analisando os produtos, eu tenho 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, analisando os produtos, eles são todos pares ou são todos ímpares? Eu preciso olhar sempre a unidade. Então, 5 é um número ímpar. E o 10? Ele é um número par, porque ele termina com o número 0. 15. O 5 é um ímpar. Eu preciso sempre olhar o ímpar e o par da unidade, sempre o último algarismo. Então, se o 15, o último algarismo dele é um número ímpar, ele vai ser um número ímpar. O 20, o 0 é a unidade, né? Então, eu vou olhar o último algarismo. 0 é um número par. Então, na tabuada do 5, eu tenho números pares e números ímpares. Então, completem a resposta. Ímpares e pares.
Letra B. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existentes? Então, os produtos, eles estão aumentando em 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E o último algarismo, ele sempre altera. Sempre o 0 e o 5. 0 e 5. Olha só o último algarismo. 5. Olha a unidade do 10. 0. Olha novamente o 5 no 15. O 20, olha o 0. Então, sempre o último, a minha unidade, sempre é 5 e 0. 5 e 0. 5 e 0. 5 e 0. Sempre, tá? Então, agora, letra C. Observe os produtos de cada linha. Qual é a regularidade existente? Então, olhando a primeira linha, eu tenho lá, ó, ele aumenta uma dezena, logo os produtos aumentam de 50 em 50. Então, lá na tabuada do 3, aumentava sempre em 30 em 30. Agora, na tabuada do 5, ele aumenta de 50 em 50. E as terminações são as mesmas, sempre 5 e 0. Então, vamos analisar a primeira linha. Olha só, 5, 55. Então, aumentou quanto? Aumentou 50. 55 foi para 105, aumentou quantos? 50 novamente. E olhando o primeiro fator, ele está aumentando em quanto? Em 10. Então, primeiro fator é 1, depois é 11. Então, se eu tenho 1 mais 10, 11. 11 mais 10, 21. Então, sempre o primeiro fator está aumentando em 10 e o produto, ele resulta em 50 em 50. E sempre o finalzinho, ó, ou é 5, ou é 0. Letra D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades. Então, como foi falado, as unidades de todos os algarismos sempre terminam em 5 ou 0, tá bom? E você observou alguma outra regularidade nessa tabuada? Uma coisa muito interessante. Voltando aqui, vou ler o que eu escrevi e vou explicar melhor, tá? Se o primeiro fator for um número ímpar, sua terminação é 5. Se for par, a terminação é 0. O que isso significa? Vou começar pelo 1 vezes 5. 1 vezes 5. O primeiro fator é o número 1. O segundo é o número 5. Então, 1 vezes 5. O 1 é o primeiro fator. Esse meu 1 é um número ímpar. O resultado dele é um número ímpar, terminado em 5. Agora, 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2 é o primeiro fator. O meu primeiro fator é o número par. O resultado dele é 10, resultando em número par, com a terminação em 0. Porque os meus algarismos sempre estão indo as unidades em 5, 0, 5, 0, 5, 0. Então, é muito engraçado. Se o primeiro fator for ímpar, o resultado é um número ímpar. Se o primeiro fator for par, o produto, que é o resultado, vai ser um número par. Ok, pessoal? Então, terminando com a correção, eu volto apenas na próxima aula com a correção da tarefa, tá bom? Então, ó,
Um beijo a todos e até a próxima aula, tá bom?